Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast semanal, Nosso Legado. Esse podcast que a gente vem gravando e contando a história do Grupo Águia Branca, que acabou de fazer 76 anos, né? Agora em julho passado, dia 26 de julho, fez seus 76 anos de história. E nós aqui vamos registrando essa história com esses bate-papos que a gente tem tido com o nosso time, com essas pessoas que estão muito próximas a nós, né? Que têm contribuído, né, influenciando, formando as nossas ideias para a gente poder estar liderando esse grupo, para a gente poder fazer esse legado que nós temos feito aí nessa construção. E hoje estou aqui com um amigo, posso chamar de amigo, que aprendi a gostar, né, dessa forma do César Souza, que está conosco, um consultor, que tem feito um trabalho super legal com o grupo, de pensamento estratégico, né, com as lideranças do grupo, com o conselho, né, e tem nos ajudado muito a refletir, corrigir os nossos rumos, a abrir os novos horizontes, os nossos olhos e as nossas mentes e coração. E aí, César? Tudo bem? Bom dia. Dá um oi para o time aí. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão aí assistindo esse podcast. Marcelo, uma alegria muito grande estar aqui com você. Agradeço muito a essa oportunidade de poder bater esse papo com você. E quero parabenizar, né, essa iniciativa, desse legado, da forma que está sendo feito. Eu assisti alguns dos podcasts aí no passado, no último ano, assisti pelo menos 5 ou 6, e realmente é muito legal. Assim, eu acho que é um golaço, no sentido de que é manter a memória viva de uma empresa, né? Porque tem gente que gosta só, e também nada contra, mas de ter assim, um museu, ter um centro de memória estático. Além de tudo isso, eu acho que você conseguiu, e os seus colegas aí, uma coisa extraordinária, que é uma coisa dinâmica, né? É uma memória viva, vamos dizer assim, e essa interação, nada substitui a interação humana. Essa interação aqui é muito legal. Inclusive, a gente havia planejado a gente gravar ao vivo hoje, né? E, infelizmente, as agendas aí alteraram um pouquinho e a gente está gravando aqui. Graças a Deus que tem esses recursos que nos permitem essas interações ainda, né, César? Exatamente. A tecnologia, graças a Deus, ao Steve Jobs, a toda essa turma aí que consegue fazer com que a gente, mesmo distante geograficamente, a gente esteja próximo aqui, né? Muito bom, muito legal. E assim, aproveitar a oportunidade, César, te agradecer, né, a oportunidade de estar contigo aqui, para a gente poder fazer esse registro, né? E assim, eu sei que você tem uma agenda incrível, né? A gente estava trocando mensagem mais cedo, você já começou fazendo reunião com gente em Portugal, a gente estava falando aqui que às vezes você acorda 3, 4 horas da manhã para fazer reuniões com clientes seus que você tem espalhado pelo mundo afora aí. Então, Exatamente. assim, mais uma vez, um super obrigado aí por essa generosidade. Um prazer enorme. Abrir a sua agenda aí. Portugal fica 4 horas à frente, e a Espanha 5 horas à frente. E eu tenho um cliente em Portugal, eu tenho um cliente na Espanha. Então, de vez em quando, uma vez por semana, eu tenho que acordar ou às 3 ou às 4 da manhã, para poder atender essas reuniões que eu mantenho com essas empresas. Mas é um prazer sempre, eu me sinto muito feliz de poder estar contribuindo com essas empresas, não só as empresas brasileiras, mas também as empresas estabelecidas fora daqui do Brasil. Muito legal, né? E assim, sei que você faz uma coluna, a gente vai contar essa história toda aqui, tem livros, a gente vai contar um pouquinho dessa história, mas assim, só para as pessoas se situarem, conta um pouquinho de você, César, né? Onde você nasceu, como é que você chegou até aqui, dá uns highlights para a gente se inspirar um pouquinho na sua história, porque eu já escutei e sei que a sua história é muito animadora. Tá bom, Marcelo, muito obrigado. É uma boa oportunidade realmente de resgatar um pouco da história, da nossa memória. Eu nasci em Salvador, né, na Bahia. Eu nasci num bairro lá bastante humilde em Salvador, chamado Quintas dos Lázaros. Meu pai era um pescador, ele vivia na ilha de Boipeba, ali no sul da Bahia, e a minha mãe era uma balconista numa farmácia lá na Rua Chile, em Salvador. E um dia meu pai saiu da ilha de Boipeba, foi até Salvador, né, trocar as mercadorias dele, os peixes, os pescados dele, as coisas, por mercadoria que precisava. Esteve nessa farmácia e encontrou minha mãe. A minha mãe é descendente de alemães, né? O meu pai, tipicamente, eu diria, descendente talvez até de índios, né? Então, uma miscigenação incrível, e eu sou produto, eu diria assim, desse amor impensável, talvez, né? Improvável, né? Improvável, né? E foi muito legal. E a gente sempre foi uma vida muito intensa, ativa, né? E meu pai começou... Meu pai era analfabeto quando ele chegou em Salvador. Ele só foi se alfabetizar depois, aos 27 anos de idade. E ele começou a trabalhar numa empresa, depois como balconista, etc. Depois ele acabou entrando no negócio de automóveis, né?
Opa. Ele foi vendedor de uma revenda da Volkswagen lá em Salvador, a revenda chamada Sanave, lá na Avenida Vasco da Gama, eu me lembro muito bem. Eu sempre ia visitar o velho lá. E ele depois... Como é que chamava? Como é que chamava a revenda? Sanave. Essa revenda ainda existe na Bahia até hoje. Ela não está mais na Avenida Vasco da Gama. Tá em algum... Tem 4 ou 5 revendas lá, mas ainda existe. E ele trabalhou lá, depois virou gerente comercial, etc. E foi graças a esse trabalho dele, né, e também da minha mãe, que a gente conseguiu estudar. Eu fui a primeira pessoa da família, né? A família, tanto do meu pai como da minha mãe, a primeira pessoa que sentou num banco escolar desde garoto, e depois que conseguiu entrar na universidade. Então, eu me esforcei muito, eu sempre acreditei que a educação que é a maior forma de emancipação das pessoas, né? A melhor forma de ascensão social, de ascensão profissional, de fazer as coisas acontecerem, de dar uma contribuição. A gente tem que, né, investir bastante na educação. Por isso que, inclusive, parte do meu trabalho hoje, eu invisto muito nesse aspecto educacional, não só dentro das empresas, com a pegada educacional muito forte em todo o trabalho de consultoria que eu faço, como também participo de algumas ONGs que têm essa pegada educacional. Né? Porque eu vivi isso na pele, eu sinto que essa é a maior alavanca para o desenvolvimento de uma pessoa. Então, eu entrei na universidade, comecei a estudar administração, num tempo que a administração não era reconhecida como uma profissão ainda. Né? Foi interessante. Eu fiz um teste vocacional, eu queria fazer direito, ser advogado. Pensava nisso, que eu tinha um padrinho que era advogado e tal. Aí a pessoa lá, o psicólogo que fez o teste vocacional comigo, disse, olha, você pode ser advogado, você pode ser uma série de coisas, mas tem uma profissão nova aí, que é administração. Começou a me explicar que talvez valha a pena você pensar nisso. Eu disse, mas não existe essa profissão. Procurei, não existe. Quando eu cheguei em casa, que eu disse a meu pai e a minha mãe, eu quero, eles pediram para explicar isso. Eu disse, olha, eu acho que é tomar conta do negócio dos outros. Né? Aí, ou de fazer o próprio negócio acontecer. Por isso que o nome da minha empresa hoje chama-se Empreenda, né? Uma empresa que tem essa pegada. Né? Então, eu comecei a estudar esse negócio. Me lembro que lá na Bahia foi uma época muito forte, né? Uma época de uma transição muito forte, um impacto cultural muito forte. Por exemplo, o Gilberto Gil, que todo mundo conhece hoje, ele era 2 anos mais na frente de mim. Ele também estudou administração. O Gilberto Gil estudou administração na mesma escola. Ele estudou também administração? Administração no mesmo prédio. E ele fazia coisa de marketing, ele começou a fazer uns jingles. Eu me lembro que ele fez um jingle lá para a Coca-Cola, para uma empresa lá de varejo. Ficava lá com o violão fazendo jingles, e era estudante da escola de administração. Ele era gordinho, era bem diferente do que a gente conhece ele hoje. Né? Mas, então, fiz administração, e aí resolvi fazer um mestrado. Logo que eu estava me formando, eu disse, não, eu gostaria de fazer um mestrado. Comecei a estudar inglês, E, assim, antes de eu me formar, um ano antes, eu tinha um Fusquinha verde, né, que o meu pai tinha me dado de presente. Ele pagou a entrada, eu fiquei pagando as prestações. Né? Então, esse Fusquinha verde, eu resolvi vender o Fusquinha para ter um dinheiro para comprar passagens para os Estados Unidos e estudar inglês. Caramba! O seu pai não te deu um Fusca, não. O seu pai te deu a entrada do Fusca. Me deu a entrada de um Fusca e foi o que ele podia na época. Eu disse, não, eu fazia um estágio, eu disse, não, eu pago as mensalidades. Ele deu a entrada e comecei. E um dia eu disse, olha, eu vou vender o Fusquinha, um Fusquinha verde lá, eu vou vender, porque eu estou com um sonho de ir para os Estados Unidos, eu preciso aprender inglês. Eu quero fazer um mestrado, eu tenho que aprender inglês. Meu pai sabia falar alguma coisa de inglês. Quando você contou do seu pai que ele foi alfabetizar lá aos 20 e poucos anos, você já era nascido nessa época? Aos 27, eu era nascido. Eu nasci com 2 ou 3 anos. Né? Ele casou aos 24, exemplo, né? É um grande Ele casou aos 24, começou a se alfabetizar aos 27, e primeiro em inglês. Ele se matriculou num curso de correspondência em inglês, recebia toda semana aquele kitzinho, aqueles discos com aquele furo enorme no meio, 78 anotações. Lembro. Eu engateando, Marcelo, ouvindo assim, the book is on the table. Entendeu? This is a knife, this is a fork. Então, eu tenho que aprender inglês para fazer um mestrado. Naquela época, o mestrado era uma coisa muito importante. E estou falando aí na década de 70, né? Eu me formei em 73. E aí, em 72, eu fui passar 3 meses nos Estados Unidos. Saí de Salvador, 2 de janeiro, logo depois do Réveillon, com 34 graus, né, num dia de sol, e desci em Denver, no Colorado, com 20 graus abaixo de zero. Ai, caramba! Então, foi aí. Então, aquela ali foi literalmente assim, aquele Fusquinha foi minha passagem para um outro mundo. Né? Você tinha que idade, César?
Eu tinha 22 anos, 22 Legal, anos. 20, legal. eu estava fazendo 20 anos, 21 anos, estava assim, a minha maioridade. Eu me formei com 21, em 73, eu nasci em 52. Isso foi em 70, eu tinha 20 anos exatamente. E aí passei 3 meses na casa de uma família, fiz aquele intercâmbio, aprendendo inglês, estudando. Voltei falando razoavelmente bem, quer dizer, entendendo pelo menos o básico, e fiz um application para estudar administração. Aí o que é que acontece? Eu acabei indo estudar, eu ganhei uma bolsa da Rockefeller Foundation. Na época eu fiz um application para a bolsa, eu podia ir para várias grandes universidades. Eu acabei optando não por universidade, acabei optando por uma pessoa, um professor, chamado Igor Ansoff, que eu conheci ele esteve na Bahia, por acaso, esteve lá na escola onde eu estudava. Esse cara é o pai do conceito de estratégia empresarial. A primeira vez que alguém escreveu a palavra estratégia junto da palavra empresarial foi esse cara, Igor Ansoff. Ele lançou um livro em 1965, que foi um best-seller. Ele era vice-presidente da Lockheed, que era uma empresa que fabricava aviões, fabricava a parte de defesa americana, trabalhava muito com a NASA, etc. E tal. E o professor Igor Ansoff era um russo, imigrante, estava lá nos Estados Unidos, e ele disse, se tem a palavra military strategy, por que não tem business strategy? Aí ele começou a escrever o Business Strategy, e foi o primeiro livro sobre estratégia empresarial. Aqui no Brasil saiu publicado pela editora Atlas, anos depois. Estou falando, em 65 ele publicou o livro nos Estados Unidos, virou um best-seller. Eu conheci ele em 72. Em 74, fui fazer o meu mestrado com ele. Escrevi uma carta para ele, professor, eu quero estudar esse negócio de estratégia empresarial. O senhor me aceita aí, será meu mentor? Ele, com todo prazer. E o pessoal da Rockefeller Foundation, mas você pode aplicar para Harvard. Eu já tinha entrado em Michigan, Stanford, não sei o que lá, aceito. Você pode ir para qualquer outra universidade, você vai para a Universidade de Vanderbilt. Eu disse, eu não vou atrás de uma universidade, eu vou atrás de uma pessoa. É nesse cara aqui que eu quero... Atrás de um conceito, né? Muito legal. Conceito de estratégia empresarial. Não tem ninguém falando sobre estratégia, eu quero aprender isso aqui. E eu fiz o meu mestrado, ele foi o coordenador da minha tese, ficamos amigos. E a minha Mas você fez aqui no Brasil ou você fez lá o mestrado? Não, lá, fiz lá. Lá em Vanderbilt, eu morei 2 anos em Vanderbilt, lá em Nashville, Tennessee. E aí eu fui visitar a casa lá em Memphis, né, do Elvis Presley. Então era a casa aquela região ali. Sertaneja americana, né, a música, chama do country music americana, ali a terra do country music, era um lugar muito importante. Conheci o Al Gore, que virou vice-presidente americano. Virou vice-presidente. Era de lá da Vanderbilt University também, era filho de um grande senador e era jornalista lá no Tennessee. Então, comecei a fazer minhas conexões ali. Pois bem, a minha tese de mestrado foi o lado humano da estratégia. E isso, assim, eu estou contando porque tem muito a ver com o que a gente vai conversar um pouco daqui a pouco sobre as minhas contribuições aqui, modestas contribuições com o Grupo Águia Branca, né? É o lado humano da estratégia, que foi a minha grande tese de mestrado. Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar, etc. e tal. Fui para os Estados Unidos, passei em Portugal um período, passei nos Estados Unidos, morei 11 anos nos Estados Unidos, em Washington. Né? Meus 2 filhos nasceram... 11 anos. Meus 2 filhos nasceram lá em Washington. Né? Mas você conheceu sua esposa aqui no Brasil, né? Eu conheci lá em Washington. Ela era brasileira, mas eu conheci lá. Ela trabalhava no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E eu conheci eles, casei, tive os 2 filhos, depois nós nos separamos, eu voltei para o Brasil, nos separamos. Eles vivem em Belo Horizonte hoje, a origem, né? A minha filha acabou de vir aqui para Sorocaba agora, minha filha mais velha, Júlia, tem 26 anos. Eu casei de novo depois. Então tem uma outra filhinha, que é a Yasmin, que tem hoje 13 anos, daqui a pouco. Que delícia. Muito bem, agora o que é que acontece? Quando eu comecei queria voltar para o Brasil, eu aceitei um convite de uma empresa americana de consultoria chamada Monitor Group, que pertencia a um grande guru da estratégia na década de 80 e 90, chamado Michael Porter. Eu acabei virando sócio dessa empresa, do Monitor Group, aqui no Brasil, do Michael Porter. Tá? Então, levei grupos brasileiros para lá, para Harvard, vim com ele para cá, fizemos vários eventos. Então, assim, eu tive o privilégio de ter estudado inicialmente com o Igor Ansoff, o cara que criou o conceito, é o pai do conceito da estratégia empresarial, e depois de ter sido sócio do Michael Porter, que foi o cara que na década de 80 e 90 foi o grande guru da estratégia. Foi um grande pensador também, foi um grande pensador. A minha formação profissional vem disso aí, sempre associando o lado humano da estratégia, né? Que o professor Ansoff,
ele era um físico nuclear, era um matemático, trabalhava nessa empresa forte que era a Lockheed, engenheirão e tal. E todos os conceitos dele eram muito racionais, muito lógicos, muito estruturados, cheio de matrizes, né? Tem a famosa matriz Azoff de estratégia. E um dia, eu conversando com ele, eu disse: professor, eu adoro tudo que o senhor faz, agora está faltando gente no seu modelo de estratégia. Entendi. Eu acredito muito na intuição das pessoas, eu acredito muito na inovação humana, eu acredito muito na interação humana. E tem estratégias, tem empresas que eu conheço bem-sucedidas, que a estratégia não é fruto de uma decisão racional apenas, ou lógico, de análise de cenário. Claro que tudo isso é importante, mas muitas vezes vem do desejo de um sonho de uma pessoa, de uma ambição de uma pessoa, de uma intuição de uma pessoa. E eu acho que o seu modelo é ótimo, mas falta esse lado humano da estratégia. Ele olhou para mim e disse assim: Mr. Souza, ele me chamava de Mr. Souza. Mr. Souza, então já sei qual vai ser a sua tese de mestrado. Eu disse: qual é, professor? O lado humano da estratégia. The Human Side of Strategy. E aí eu fui trabalhar nisso. E desde lá, né, de 76, quando eu fiz o meu mestrado, concluí o meu mestrado, fiquei lá 74, 75, voltei em 76. 76 para cá, nós estamos falando 45 anos. Essa pegada ainda reside dentro de mim, esse lado humano da estratégia, que eu acho que é o meu diferencial. Eu concordo, acredito muito nisso também. Eu acho que eu acredito muito nesse talento humano, né? Nesse valor que você não consegue quantificar, né? A gente é capaz de coisas incríveis, né, César? Do nada a pessoa dá um insight. Eu vou pegar o exemplo do seu pai, né? Que aos 26 anos, pescador, já tinha filho e começa a se alfabetizar em inglês. Você vê a capacidade humana, aonde que vai, né? Então tá aí um exemplo que é lógico que isso serviu para vocês, para motivá-los muito aí, claro, né? E você acaba levando isso para a sua vida, né? Esse poder que o ser humano tem. Esse foi o legado, né? O legado, nós estamos falando aqui do legado, esse foi o legado dentro do meu DNA, exatamente. E com certeza, eu falo o seguinte: quando acaba o legado da gente, né? O legado da gente, o legado do seu pai continua aqui. Com certeza. Aqui o legado do seu pai. Então, tem algumas pessoas que o legado transpassa a pessoa, né? Vai além. Né? O seu próprio legado, né? Com as construções desses livros, com essas edições todas, que deixa esse pensamento tão legal aí para a gente, que a gente vai falar dele, esse legado passa da gente, né? É muito bacana, né? Ele continua a jornada, né? Muito bacana. Com certeza. Eu acabei te cortando aí na sua história, que eu acabei vivendo um pouco nessa questão aí. No ano 2000, de volta ao Brasil, eu montei a Empreenda, né, com 2 sócios aqui. Eu morava no Rio na época, mas meus clientes estavam todos em São Paulo. Eu trabalhava muito com a Nestlé, muito com a Embraer, muito com a Eletropaulo, muito com várias empresas aqui em São Paulo, a Siemens. E até eu ficava na ponte aérea enlouquecido, indo para o Rio, morando lá. Aí foi aquela atração fatal que às vezes São Paulo tem. Acabei vindo para São Paulo e aqui encontrei a Cris, que é a minha atual mulher. Nós casamos em 2002. Em 2009 nasceu a nossa caçulinha, a Yasmin. E é isso. Então, de 2000 para cá, eu tenho trabalhado muito com essa empresa de consultoria, trabalhando com várias empresas, nesta área sempre da reflexão estratégica, de desenvolvimento de relações com os clientes, aquele conceito da clientividade que a gente pode abordar daqui a pouco, algumas coisas de inovação e desenvolvimento de líderes. Quer dizer, esse tem sido o motivo principal do meu negócio. Eu sempre digo que, quando nós criamos a Empreenda, Marcelo, uma coisa curiosa é o seguinte: eu reuni com a turma aqui, eu quero criar uma empresa de consultoria, vamos fazer isso e tal, como é que a gente vai ser, qual é o nosso propósito? Assim, tem um estalo na minha cabeça seguinte: o propósito é garantir o amanhã dos nossos clientes. Eu quero contribuir para garantir o amanhã dos nossos clientes. A gente vai existir para isso. Nós estamos criando uma empresa para isso, para ajudar as empresas clientes a garantirem o seu amanhã, a refletirem estrategicamente sobre o seu futuro. Eu não quero ficar olhando para o passado das empresas, eu quero olhar para o futuro das empresas. Né? Garantir as estratégias, o desenvolvimento de líderes, uma nova forma de relacionamento com o mercado, com os clientes. Ou seja, toda a nossa pegada é voltada para o futuro, para olhar para frente e garantir. Pode ser até soar pretencioso. Alguém pode dizer assim: pô, mas esse cara é pretencioso, garantiu o amanhã dos clientes. Mas é para isso que a gente existe. Claro que é uma modesta contribuição, porque quem garante o amanhã dos clientes são os líderes dos clientes, obviamente. É o fundador, é o empreendedor, é o presidente de uma empresa, é o diretor, etc. E tal. Mas nós somos, assim, os facilitadores para ajudar essa turma das empresas a olhar para o futuro e garantir o seu amanhã. A gente existe para isso. Não, bacana. E até para contextualizar as pessoas que estão nos ouvindo, César, assim, o trabalho que você tem desenvolvido conosco é um trabalho de pensamento estratégico,
né? Só para as pessoas entenderem como que isso se conecta com esse seu propósito de garantir esse amanhã. Porque é Exatamente. esse pensamento, é essa forma da gente perceber as coisas que estão acontecendo e a gente direcionar a empresa que garante o amanhã. É Então, isso aí. é muito em linha, né? Seu trabalho realmente é muito em linha com o seu propósito, e a gente vê isso no brilho do seu olhar, quando você fala das suas coisas, fala disso tudo. É muito legal, porque trabalha com esse propósito alinhado, com essa paixão, isso é muito legal de ver, César. Muito legal, parabéns. E eu quero até aproveitar o que você está falando aí, do pensamento estratégico, porque poucas pessoas percebem isso que você acabou de colocar. Eu não trabalho simplesmente com planejamento estratégico. Eu trabalho mais com pensamento estratégico. O planejamento estratégico, às vezes, assim, é um ritual obrigatório, toda empresa tem que fazer, tem uma série de decisões para tomar, uma série de análises para serem feitas. Isso é o planejamento estratégico, é um ritual que é obrigatório, mas eu procuro ir além do ritual do planejamento. Então, o meu sonho assim, é do planejamento para o pensamento estratégico. Quer dizer, como é que a gente desenvolve uma mentalidade de 24/7, todos os dias, está pensando, ligado online estrategicamente. Eu não posso condicionar meu pensamento estratégico só nos momentos do planejamento estratégico. O momento do planejamento estratégico acontece uma vez por mês, a cada 3 meses, fim de ano. Todas as empresas têm um calendário de planejamento estratégico. Mas o pensamento estratégico é online, é 24/7. A gente tem que estar com aquela inquietude que a gente tem que ter sempre. É aquela antena ligada, né? É aquela antena que você fala de criatividade. E está pensando, esse é o melhor caminho para a empresa? Tem algum caminho melhor? Eu posso fazer melhor? Tem alguma coisa, tem algum nicho que eu não estou explorando? Tem alguma oportunidade que eu não estou vendo? Tem alguma coisa que eu devo deixar de fazer? Tem algum parceiro que eu devo conquistar? Tem uma nova pessoa que eu devo trazer aqui, que eu devo promover? Tudo isso é um pensamento estratégico, né? Então, você foi muito feliz quando você colocou aí. A essência do meu trabalho é ajudar no pensamento estratégico e complementado pelo planejamento estratégico. Não, é claro que são outras ferramentas, né? Mas eu acho que essa atenção, essa observação à vida, né? Vou chamar assim a vida, que as coisas estão acontecendo e a gente está com essa antena aberta, igual a gente comentou outro dia, sobre como é que a gente consegue perceber os desejos ocultos do cliente, né? Aquela história do job to be done, né? Que o próprio Salib comentou com a gente outro dia lá. Isso. Então, assim, isso é só com esse pensamento, assim, como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso fazer melhor o meu trabalho? Como é que eu posso garantir o meu amanhã? É isso aí. Muito legal, muito bacana. Mas, César, assim, só para também trazer para a gente, eu li 2 livros seus, né, que seja o gerente que o momento pede, né? Seja o líder que o momento exige. Isso, o líder que o momento exige, fantástico, clientividade. Fala um pouquinho dos seus livros, rapidinho, da coluna que você faz também na revista. Veja só, eu tenho alguns livros escritos, né? O meu primeiro livro acabou virando um best-seller. Dei sorte, foi o primeiro que me lançou no mercado. Foi lançado em 2003, eu tinha voltado para o Brasil, e aqui eu comecei a observar algumas empresas notáveis. E eu sempre perguntava, como é que essa empresa surgiu? Essa empresa não surgiu só de uma decisão lógica, ela surgiu do desejo de alguém. Então, eu fui atrás do caso da Embraer, né? Conversar muito com o Osiris Silva, fui atrás fantástico, né? Do Luiz Seabra. Que pessoa, né? Que pessoa. Que pessoa humana extraordinária. Fui atrás do Luiz Seabra da Natura, do Edson Godoy Bueno da Mil, da Luiz Helena da Magazine Luiza, Magalu, etc. Então, eu comecei a conversar com essas pessoas, entrevistar muitos, assim, e acabei escrevendo um livro chamado Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. Veja só. Então, esse livro, eu fiquei surpreso, ele vendeu 250 mil exemplares. Deu uma bombada, foi um sucesso assim, extraordinário, nesses anos 2003, 2004, 2005. Então, passei a ser convidado, vários programas de televisão, né? Era o Jô Soares, aquele programa do Jô Soares, era o programa da Ana Maria Braga, o programa da Hebe Camargo. A televisão inteira vivia querendo que eu fosse falar sobre esses. E eu dizia, gente, eu não falo sobre sonhos, não sou psicólogo. Eu estou falando sobre sonhar com os olhos abertos, sonhar acordado. O que o pessoal achava que eu falava sobre sonhos de olhos fechados quando estava dormindo. Não, estou falando de sonho. O título do livro ia ser Sonho Acordado, né, com os olhos bem abertos. E a primeira frase do livro é assim: o sonho é a primeira etapa do planejamento estratégico. Veja só. O sonho é a primeira etapa do planejamento estratégico. Então, aquela ideia do sonho, como eu sei que no Grupo Águia Branca, grande parte do que existe hoje começou com um sonho. Claro. Começou com um sonho aí, 3 gerações atrás, começou com um sonho de alguém.
em É literalmente transporte. com sonho, César. Assim, eu tive a oportunidade de bater esse papo também com o Dr. Nilton, com o seu Ailmer, né? Com o Wagner, eles contam, né, que o primeiro ônibus foi comprado, eles não sabiam nem dirigir. Né? Você Exatamente. vê a força do sonho, né? A força do empreendedorismo que está ali, né? Exatamente. E o sonho tem a ver com o empreendedorismo. O sonho é o que eu disse. A primeira frase do livro, o sonho é a primeira etapa do planejamento estratégico. E aí comecei a relatar casos. Como é que na Uhum, Embraer, a Embraer foi criada no coração de um jovem, de um garoto de 11 anos de idade, Osiris Silva, lá em Bauru, interior de São uhum, Paulo. Como é que a uhum, Natura foi criada no coração do Luiz Seabra, que tinha 12 anos de idade. Garoto sonhando em fazer aquilo. E uhum, por aí fui descrevendo isso e mostrando, e esse livro emplacou bastante. Depois, aí as editoras começaram a me pedir coisas, eu escrevi outros livros. Um deles é esse mais recente que você mencionou, Seja o Líder que o Momento Exige. Eu relato o caso de alguns líderes, uhum, sempre em busca, assim, tentando desmistificar certas coisas. Né? Ah, existe um líder ideal. Não existe líder ideal. O líder já nasce pronto, o líder não nasce pronto, a gente não, aprende a ser líder. uhum, é, O líder é uma série de coisas assim, né? Líder é quem tem muitos seguidores. Não, seguidores é bom em rede social. Líder não uhum, tem gente atrás de si, tem gente em torno de si. Então, eu é, desmistifico algumas coisas e conto também alguns casos, né, notáveis de pessoas que eu tive a oportunidade de conviver nesses capítulos do livro, numa trajetória. uhum, E depois eu escrevi esse Clientividade. O isso, Clientividade foi um estalo que me deu, Marcelo. uhum, Eu andava muito desconfortável desde o meu tempo de executivo, o seguinte, não tinha uma palavra em português, eu não encontrava, que traduzisse aquilo que é o mais importante na vida de uma empresa, que é o cliente. uhum, Né? Então, eu vi assim, a palavra produtividade. Produtividade vem de produto. A uhum, palavra competitividade vem de competidor, quem fica cuidando da vida do vizinho. E aham, quem cuida da vida, a vida de uma empresa, a razão de ser de qualquer negócio é o cliente. Qual é a uhum, palavra? Marketing não é português. E um dia me deu um uhum, estalo. Se tem produtividade e tem competitividade, por que não tem clientividade? isso, Registrei essa palavra no INPI. uhum, Não, isso aqui tem uma força. Muita uhum, gente, aí um amigo meu disse, registra a palavra no INPI, porque isso aqui é uma palavra forte. E aí é, eu comecei a buscar as empresas, desenvolver uma metodologia, tenho trabalhado com muitas empresas, né, desenvolvendo esse clima da clientividade. Recentemente eu fiz um evento aqui em São Paulo com o pessoal da Siemens, uhum, né, um trabalho forte de clientividade. Tenho feito um trabalho com a Plumatex. A Plumatex é a terceira maior empresa de colchões do uhum, Brasil. Fabrica milhares de colchões por dia e alguns uhum, milhões por ano, é uma empresa forte. Então, como é que aproxima ela mais dos varejistas e do consumidor final? Fiz uhum, trabalho muito na Nestlé, Nestlé Sorvetes, Nestlé Laticínios. uhum, Ajudamos no lançamento da Nespresso, aqui lá atrás, usando esse conceito da uhum, criatividade. E assim, com a Bristol Firestone, fizemos trabalho com as 480 lojas na época da Bristol Firestone. tá, Trabalhamos com várias empresas, trabalhei com muitas empresas aí nesse sentido, de varejo, de uhum, agrícola, inclusive, com empresas, por exemplo, a Harabras, que uhum, vende fertilizantes, né, para empresas, para fazendeiros. Ou seja, em uhum, vários negócios comecei a fazer esse trabalho, desenvolver uma metodologia, e uhum, realmente tem sido uma experiência interessante. É aquele conceito do pensamento estratégico, mas voltado para o cliente, entendeu? isso, Voltado para uhum, o canal de distribuição, voltando para os uhum, distribuidores, uhum, voltado ali para a ponta, que é no uhum, varejo, na ponta, para quem compra, voltar na empresa, para realmente colocar o cliente no centro de tudo. exato, Então, são exato, alguns conceitos que eu tenho desenvolvido, alguns conceitos de estratégia, alguns conceitos de uhum, liderança, alguns uhum. conceitos nessa área de clientes. É Então, são algumas importante, das né, ideias. César? Porque quando a empresa, né, quando a grande liderança, a grande força da empresa percebe de fato a importância do cliente, porque parece que eu estou falando uma coisa óbvia, mas por incrível que pareça, tem muito lugar que tem gente que acha que o cliente atrapalha, É, sabe? tem muita gente que ainda acha que cliente é um mal necessário. Né? E Então, o tá cliente é exigente, fica reclamando por causa do cliente exigente. A coisa mais importante para mim é, numa empresa é quando o cliente é exigente. Porque quando o exato. cliente é exigente, você muda, você aperfeiçoa, você Você vira o melhor. Quando o cliente cresce, né? nem liga para você, não lhe dá feedback, não é exigente, não sei o que lá, você acaba negligenciando, fica Uhum. mais do mesmo e acaba perdendo o jogo. Depois não sabe o que é que saiu do mercado. Uhum, exatamente. Realmente, Então, essa assim, é força do cliente. fundamental, fundamental, né? Esse raciocínio que você desenvolveu, que você traz, que você defende, assim, tem contribuído muito para essa garantia do amanhã, né? Para Com garantir esse certeza. amanhã, né? Com certeza, porque isso muda, isso transforma. Porque o cliente muda.
O cliente ele tem diversos estímulos, tem diversas necessidades diferentes, que a necessidade hoje pode ser A, amanhã pode ser Z. Com certeza. Porque nasceu um filho, porque melhorou a remuneração, tem alguém doente, porque perdeu o emprego, tem mil necessidades que mudam, né, no dia a dia. Eu sempre digo, Marcelo, você está muito feliz nessa colocação. Eu sempre digo, o cliente é um alvo móvel. A gente nunca consegue chegar lá, porque quando a gente está se aproximando de entender, ele já mudou. E às vezes o CPF é o mesmo, mas como você colocou, o CPF é o mesmo, mas o cara mudou de status de vida. Ele era casado, ficou divorciado, ele era solteiro, passou a casar e ter filhos, ele morava com os pais e era profissionalizado, ele estava empregado e ficou desempregado. O cliente, o CPF é o mesmo, mas as necessidades e os desejos mudam completamente. E é isso que ele tem que estar sintonizado de uma forma... Sem contar, né, César, porque ele é tão impactado, como todos nós, né? A gente é tão impactado por essas novas tecnologias, novas tendências, modismos, que mesmo que você não tenha mudado nenhum outro grande fator, mas só essas exposições que a gente está nas mídias sociais, você acaba gerando uma nova demanda, né? Outro dia eu estava conversando com isso sobre a questão, foi com a própria videolocadora, né? Falando com o Salib. E aí a gente batendo nesse papo, poxa, a gente ia na locadora, gostava daquele momento ali, tinha uma experiência legal. E, de repente, já existiu o streaming não foi inventado pela Netflix, né? A Netflix pega uma tecnologia existente e transforma o hábito de uma população, de uma geração. Até quando vai aparecer uma nova tecnologia, e muda isso também. Mas você vê que existia uma geração que tinha um costume, tinha um hábito, né? Tinha uma experiência legal, não era ruim você passar aquele momento ali nas locadoras, olhando e tal, mas isso tudo foi transformado por uma tecnologia já existente, que foi apresentada, e as pessoas pegaram aquilo e matou uma experiência que existia. Exatamente isso. Exatamente. Então, você falou, a capacidade de percepção, né? Eu digo exato, assim, exato. A capacidade, às vezes, de você juntar o injuntável. Quando você vê as grandes soluções, né, as coisas mais criativas do mundo, mais inovadoras, não saem do nada. Às vezes, você junta duas coisas que outras pessoas não conseguem ver. Você junta, é o que você está falando. A tecnologia já existia, o streaming já existia, não surgiu do nada, da noite para o dia. Isso. E os caras souberam juntar e fazer um pulo do gato, né? E fazer um negócio completamente diferente que mudou a história. Fizeram uma ação que combinou com digamos assim, uma necessidade que estava premente ali, né? De repente as pessoas agarraram aquilo e disruptou um segmento, como pode disruptar qualquer coisa nossa que a gente está falando. Né? Tantos outros aí que a gente tem exemplo aí que a gente fala para lá e para cá. Então, veja, só para a gente finalizar essa parte, eu queria sumarizar assim. Veja que o que a gente acabou conversando pelas perguntas que você fez foi formando um triângulo. Quando você perguntou sobre os meus livros, eu falei o primeiro livro, Você, Tamanho de Seus Sonhos, é um livro sobre estratégia. Apesar do título, né, Você, Tamanho de Seus Sonhos, parece que é um negócio de autoajuda, mas não é de autoajuda. É um livro sobre estratégia empresarial. Depois o livro sobre liderança e depois o livro sobre clientividade. Então, esses três, no meu modo de ver, Marcelo, é o tripé do sucesso de uma empresa, que é a estratégia bem feita. Tem que ter uma estratégia bem pensada, e não é só racional, ela às vezes tem componentes emocionais, de intuição, de desejo. Tem um lado humano. O lado humano da estratégia, exatamente. Então, esse é um lado. O outro é a liderança. Importantíssima a liderança, que é o outro verbo. E o terceiro, o cliente. Uma empresa vive em função dessas três coisas. Né? E no centro de tudo você pode colocar o empreendedorismo, a cultura, que é uma coisa importante, a cultura de uma empresa que é fundamental. Mas esse é o tripé básico do meu checklist pessoal quando eu olho para uma empresa, entendeu? Como é que é a estratégia, quem são os líderes, o que é que estão fazendo, e os gestores, e como é que é o relacionamento com o cliente. Essas três coisas, quando a gente consegue ter um equilíbrio, uma harmonia nisso aqui, no alto nível, a gente consegue colocar uma empresa no outro patamar. Exatamente. E que é isso, né, César? É esse pensamento, né? Esse conjunto de coisas, né? Que é esse propósito que você tem, sabe? Ser o exemplo, que é a liderança, né? Eu acho que ser líder tem que ser exemplo, né? Não dá para a pessoa querer ser líder sem ser exemplo, né? O cara quer ser líder, ele tem que ter a disciplina de um líder, né? Tem que saber dar o exemplo nas cobranças. Ele não pode só cobrar sem dar o exemplo, né? Foi o tempo que faz o que eu mando e não faz o que eu faço, né?
Eu posso te falar que é do milênio passado, né? Do século passado. Do século passado. Já passou esse tempo. Né? E essa inspiração toda baseada em atender. Tem uma coisa que eu gosto de falar, e eu estou aqui me segurando, que é a questão da razão social da empresa, que é o nome, né? A gente tem o nome fantasia e tem a razão social. As pessoas, às vezes, né, eu falo, as pessoas que trabalham numa empresa esquecem da razão social. Ela tem uma razão para atender a sociedade, por isso que chama razão social. Então, pegar, por exemplo, essa empresa que eu estou aqui, é a Kurumá Comércio de Veículos. Né? Então, a razão social dela é esse, é uma empresa para comércio de veículos. Esse é o grande objetivo, esse é o nosso ecossistema aqui. Em cima disso, como é que eu coloco o cliente no centro? Como é que eu faço meu propósito, minha liderança? Né? Essa conversa toda que a gente está falando como aqui. Como é que eu exerço a cidadania da empresa, né? Como é que eu exerço a cidadania da empresa? Que é a razão social. Ela existe para atender, criar um benefício para a sociedade. No fundo, ela existe para criar um benefício para a sociedade. Que bacana. Instância, é isso aí que nós sempre... César, assim, deixa eu te mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa aqui, claro. Te pedir assim, a gente lida com muitas pessoas que estão começando a jornada profissional e tal, né, na nossa empresa a gente trabalha com muitas pessoas novas de idade, né? Que conselho que você daria para essas pessoas novas de idade que estão chegando e tal? Como é que elas poderiam organizar a vida dela, né, o ego drive dela, né? Como é que ela vai se dirigir para ter uma carreira mais próspera no sentido moral da palavra, né? Não vamos só dizer de financeiro, né? Mas ser uma pessoa de bons valores, que eventualmente vai ter uma recompensa financeira e vai crescer e a empresa cresce junto. Como é que você orientaria esses jovens que estão chegando? Olha, Marcelo, eu tenho 3 ou 4 coisas que para mim são fundamentais. Primeiro é o seguinte, eu acho que qualquer jovem, é o que eu procuro orientar para meus filhos e para os mais jovens também nas diferentes empresas que eu trabalho, tem sempre uma geração jovem, e aí às vezes são trainees, são pessoas herdeiros, né, de família, são coisas que às vezes me pedem para me dirigir a eles e fazer alguns trabalhos. Eu sempre procuro o seguinte, ajudá-los a entender que cada pessoa precisa ter um propósito na vida. Isso. O propósito não é só da empresa. Então eu sempre pergunto o seguinte, qual é o seu propósito de vida? Eu acho que essa é uma reflexão profunda que cada um deve ter. Onde é que eu quero chegar em 2025? Onde é que eu quero chegar em 2030? Onde é que eu quero chegar em 2050, se é bastante jovem? Qual é o seu propósito de vida? Como é que você vai se sentir feliz quando você chegar lá? Porque tem gente que não tem rumo, não tem propósito, não tem rumo, vai assim, não, eu quero trabalhar, vou pegando as coisas, vou fazendo, vai sendo atropelado, e as pessoas acabam sendo reféns dos acontecimentos. Eu sempre digo assim, quem não é protagonista dos seus sonhos, acaba sendo coadjuvante dos sonhos dos outros. Exatamente. Então tem que ser protagonista do nosso sonho. E protagonismo dos sonhos significa o seguinte, já tem um propósito de vida. Esse é o meu propósito de vida. Eu quero fazer isso, eu quero fazer assim, eu quero ser reconhecido como uma pessoa assim, etc. Então, eu acho que essa é uma coisa bastante importante. Segundo é assim, inspire os outros pelos valores. Não é? Não inspire pela hierarquia, não inspire pela chefia, não inspire pelo carisma. Porque o carisma é importante. Carisma é importante, mas se você não tem carisma, não tem problema. Inspire pelos valores, porque o que fica na vida é o exemplo que você dá para os outros. É o exemplo que você falou aí do meu pai, da minha própria mãe, de outras pessoas. São os valores que são fundamentais. Isso é que são inegociáveis. Quais são os valores inegociáveis na sua vida? Então, nunca se submeta a fazer coisas que você não concorda. Né? Você visceralmente a conta, em termos de integridade, em termos de respeito, em termos de cidadania. Isso é fundamental. Você pode até perder uma oportunidade de determinada coisa, mas não perca a sua dignidade. É o que eu sempre procuro dizer para as pessoas. Né? Então, procure olhar sempre para frente. A terceira, assim, invista no seu autodesenvolvimento. Invista muito. Seja um eterno aprendiz. Seja eternamente insatisfeito com o que você sabe. Tudo que você sabe, daqui a pouco desaparece, porque é volátil. Não é? A gente tem que ser um eterno aprendiz, a gente tem que ter uma sede de sabedoria, de conhecimento, de entender as coisas. Isso tem que ser uma fonte inesgotável. Né? E, para isso, não precisa ser só coisa científica. Então, por exemplo, eu posso ter... fiz administração, fiz estratégia, conheço a sua liderança, mas a minha vida hoje ela não se resume apenas aos aspectos técnicos, os aspectos formais do aprendizado. Então, eu procuro aprender muito assim. Eu gosto de aprender sobre vinhos, é uma área que eu gosto. Eu gosto de aprender sobre cinema, eu gosto de aprender sobre música.
Eu gosto de aprender sobre, ou seja, tem uma série de coisas que eu tenho. A cada ano eu procuro assim 2 coisas que eu quero aprender nesses 3 próximos anos. Eu quero aprender um pouco mais, então eu vou aumentar o meu repertório. Então, esse é outro conselho que eu sempre dou aos jovens: é o seguinte: não fique uníssono, não fique só numa coisa, não fique só pianista de uma tecla só. Aprenda a ser um pouco mais polivalente, aprenda a ter um repertório mais amplo, porque a vida ela não é unidirecional, a vida é múltipla. Né? Então, veja, eu estou sugerindo: tenha propósito de vida, seja um eterno aprendiz. Uma série de coisas. A outra coisa é a seguinte: procure um equilíbrio, inspire pelos valores, não pela hierarquia. Valores, botei aqui os pelo exemplos. Carisma, né? Pelo carisma, inspire pelos valores. Valores é importantíssimo. Isso. Imponha-se pelos valores, faça com que as pessoas respeitem você pelos valores que você defende. A outra coisa é a seguinte: busque um equilíbrio nas diferentes dimensões da sua vida. É importante a vida profissional, mas além da vida profissional, é importante cuidar da sua saúde. Exato. É importante cuidar da sua família. É importante cuidar da comunidade onde você vive, ser um bom cidadão ou cidadã. É importante ter amigos. É importante uma vida espiritual. Quer dizer, o líder não é só aquele que sabe fazer bem uma coisa. É aquele que tem uma certa harmonia, um certo equilíbrio nas diferentes dimensões da vida. Aí vai lhe dar uma paz interior e você vai estar sempre superando desafios. Agora, se você só foca no negócio, aí você perde a saúde, um dia a conta chega. Se você não cuida da família, um dia a conta chega. Se você não tem amigos, um dia a conta chega. Se você não tem uma cidadania, um dia a conta chega. Então, procure ser múltiplo. Né? Eu acho que assim, o expert será uma espécie em extinção no futuro. O expert. Eu acho que a gente vai ter que ser multifuncional, multiprofissional. Generalista, né? Um pouco. Multi tudo, né? A gente vai ter que ter uma multifuncional. A gente tem que aumentar o nosso repertório para poder a gente conviver. Né? E a última coisa que eu também gosto de sugerir, mas uma coisa também pode gosto de sugerir, é o seguinte: tenha tolerância pelas pessoas, tenha compaixão pelas pessoas, saiba ouvir, saiba se inserir, não queira ser dono da verdade, não queira, aprenda sempre com o próximo, entendeu? Esteja sempre aberto, tem seus pontos fortes, suas firmezas, suas convicções, mas tenha uma certa tolerância, né? E busca convergência. A palavra melhor do que tolerância é a palavra convergência. Se eu estou conversando com você, Marcelo, e nós temos 2 pontos de vista distintos, eu tenho 2 caminhos. Um é o seguinte: esse Marcelo é assim, eu sou assado, danou-se, eu não quero nem conversa. E vou romper, não. A outra é o seguinte: Marcelo pensa diferente de mim, mas ele tem aquele ponto ali que pode ser interessante. Qual é o ponto meu que eu posso fazer uma convergência com esse ponto do Marcelo? Então, eu acho que a gente tem que ser um construtor de pontes, um construtor de convergências, e não um construtor de paredes. Infelizmente, as empresas estão cheias de construtores de paredes, pessoas que fazem o seu feudo, não querem vão se bloqueando. Às vezes, dentro da família, você está dentro da família, você cria uma barreira enorme. Você cria uma barreira, né, entre os seus familiares, tem que construir pontes entre as pessoas na família, entre as pessoas dentro da empresa, entre as diferentes áreas, entre a empresa e a comunidade, entre a empresa e o cliente, empresa e fornecedores, empresa e formadores de opinião. E tem que ser um construtor de pontes. E a chave para isso é buscar a convergência sempre. Onde é que tem a convergência? Eu só não abro mão de valores que eu tenho. Claro. Então, eu não vou buscar convergência em alguém que não sente respeito pelos outros, que não é íntegro, que não tem ética, que não... Aí não faz sentido. Aí, tchau. Aí estou fora. Né? Mas quando você vê possibilidade, essas são minhas sugestões para os mais jovens. De novo, o papel do líder, né? Ser o exemplo. Né? Você vai ser. Quem é o seu líder? Né? Um líder é essa pessoa que vai te dar esse exemplo, que a gente acabou de falar aqui e voltamos. Você vê que é uma conversa que ela é muito coerente. Né? A coisa toda tem uma coerência, né? Muito importante isso tudo, César. Que legal que belíssimas orientações para a gente, né, que vale não só para o novo, mas para em qualquer momento da idade da gente, né, para as pessoas, por exemplo, que estão tendo uma idade um pouco maior e não querem parar, quer continuar produzindo, exemplo seu que a gente vê essa energia acordando 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para estar fazendo uma reunião com alguém que está do outro lado do mundo, também é muito legal. Né? Que conselho que você dá para essas pessoas que estão a fim de continuar produzindo, César?
Olha, a coisa é o seguinte, não pare nunca, entendeu? A gente, veja só, Marcelo, eu tenho 70 anos, 7.0, com Aham. 70 anos. Felizmente, o médico recentemente fez um diagnóstico em mim, uma série de exames, que eu passei 2, 3 dias fazendo uma série de exames, e o cara disse à minha mulher, disse a mim, olha, você está com a idade de 55, a sua idade biológica é 55, mas eu tenho, biologicamente, assim, Aham. idade de nascimento que está lá na minha carteira de identidade, 70 anos de Aham. idade, não é pouca coisa. Aham. Mas eu realmente, assim, eu não me sinto velho, não me sinto cansado, entendeu? Porque a minha Uhum. energia vem dessa vontade de contribuir, de fazer as coisas, de estar junto com as Uhum. pessoas. Não desistir nunca, lutar pelos meus ideais, lutar para ver um Brasil melhor, lutar para ver minha comunidade melhor, lutar para ver Aham. minha família mais saudável, mais feliz, ver a minha empresa brilhando, meus negócios, meus clientes prosperando. Se os meus clientes Uhum. prosperam, eu prospero junto. Então, eu acho que isso é uma energia importante, entendeu? Assim, o conselho é o seguinte: não abra mão dos seus Uhum. sonhos. Sabedoria não se aposenta. Isso. Uhum. Você tem experiência, continue produtivo, Uhum. continue útil. Dentro da própria empresa, eu estou com tanta idade. Você pode ser um mentor de jovens dentro da empresa. Você Uhum. pode participar de conselho de administração da empresa. Você pode participar de outros conselhos de outras empresas. Você Uhum. pode participar de alguma ONG, de algum trabalho social. Você pode participar de N coisas e se revitalizar. Você pode ser professor, pode escrever um livro, pode contribuir de alguma forma com a Uhum. sociedade. Eu acho que assim, Uhum. essa palavra, né, a palavra garra, eu acho que Uhum. essa, para mim, é uma das coisas mais importantes do ser humano, é ter garra. Quando a gente tem garra, a gente demora a envelhecer, É entendeu? claro. Uhum. O Quando a gente corpo tem pode até garra, ir, mas a cabeça, essa tá energia fica, né? aí é que tá, fazer exercício todos os dias. Então, Uhum. eu faço Uhum. meus 5 quilômetros todos os dias, eu faço 45 minutos de musculação todos os dias. Eu encontro Todos tempo os para isso. dias. Uhum. Isso todos os dias. Uhum. Só domingo, às vezes, que não. Mas Claro. Uhum. segunda, quarta e sexta, num lado, com Uhum. um personal trainer que eu tenho, terça, quinta e sábado, com outra academia, em Uhum. 2 lugares diferentes, que são musculações diferentes, tipo de exercício diferente. Isso oxigena os neurônios, isso me dá uma vitalidade. Uhum. Eu acho que a gente não pode abrir mão. Eu acho que a gente não deve nunca desistir, nunca se achar, Uhum. estou velho, estou cansado, e procurar fazer o que gosta. Uhum. Assim, hoje eu acordei, como você viu, eu passei uma mensagem para você, era 3 e pouco da manhã. É, é. Eu estava trabalhando com uma empresa lá em Portugal, lá já era 4 horas a mais, eu já estava tendo que me preparar para ir para o Uhum. evento deles. Eu não estou cansado, sabe por quê? É. Eu estou fazendo o que eu gosto. Estou Uhum. fazendo o que eu gosto, Uhum. eu tenho paixão por isso que eu faço. Então, Uhum. se tem alguém lá do outro lado que está usufruindo de alguma contribuição que eu estou dando, eu estou feliz. É, E ao estar muito bom. feliz, eu me rejuvenesço. Me Uhum. rejuvenesço. Então, eu Muito acho legal. assim, minha sugestão é essa. A gente, claro, a gente muda de executivo, eu próprio mudei de executivo para consultor, de consultor para Uhum. outras coisas. Então, em alguns outros tipos de atividade, a gente muda de papel, mas a gente não pode abrir mão de continuar realizando, entendeu? Uhum. Não Uhum. deve se acomodar jamais, não Uhum. deve jogar a toalha, não deve desistir, porque aí é onde a doença aparece, É, aí é onde a é, infelicidade aparece, aí é onde você exato. fica sem amigos, aí Isso. onde você fica chato, Uhum. aí a sua Uhum. família murcha, Uhum. e eu acho que a É. gente tem que ter essa Não. energia vital. Então, a minha sugestão para os mais próximos da minha idade é assim: não desista nunca. Aham. Aham. Sonhos não se Continue aposentam, vivo, né? Continue vivo. sonhos não se aposentam, É. sonhos não têm idade. Aham. Se aquele sonho seu está cumprido, encontre outros sonhos, lute pelos seus sonhos, Uhum. procure um papel na sociedade, na empresa, na comunidade, aonde seja, que você sempre será útil. Adorei, Transforme. adorei esse. Os sonhos não se aposentam, César. Os sonhos não se Adorei. aposentam, os sonhos não têm idade. Sonhos não envelhecem nunca. Sonhos não Exato. envelhecem nunca. A gente tem que continuar Muito lutando legal. por eles. Então, não Uhum. Muito significa o bom. mesmo sonho, né? Mas mudar Uhum. de sonho. Sonho também é um alvo móvel, né? Ah, Ô, César, deixa eu te perguntar uma outra dica aqui que está super motivante esse bate-papo nosso sobre inovação, né? Nós, na empresa, a gente estimula muito o time a inovar, porque também é uma forma da gente aplicar esse pensamento estratégico para a gente garantir esse nosso futuro aí, né? Tá? Porque, como a gente falou, né, o cliente é um alvo móvel. Então, Isso, a gente nunca consegue chegar lá. O que a gente tem é uma jornada.
Né? E a gente vai construindo essa jornada, né? Então, a nossa história ela acaba se resumindo nessa jornada em busca de atingir o cliente, que ele está sempre se movendo e a gente atrás, né, construindo valor para o cliente. E nisso, para que a gente se mova, a gente precisa criar coisas novas, a gente precisa de inovar, né? Que a palavra está tão em moda e tal. E qual que é o conselho que você dá para os líderes, né? E para as pessoas de forma geral? Como é que a gente busca essa inovação? Como é que a gente motiva isso? Estimula? Olha, realmente inovação é fundamental. Se a gente não inova, a gente desaparece. E a inovação é na empresa, inovação na sua carreira, inovação na sua família. A gente tem que estar sempre buscando uma semente da inovação, não é? No caso da vida empresarial, é um desafio e tanto. O que aconteceu, eu próprio procurei me reinventar de 2019, 2018 para cá, entrando em grupos de investimentos em startups, né? Hoje eu estou num grupo que tem 22 investidas de startup, eu ajudei a analisar mais de 900 startups nos últimos anos. Quer dizer, eu mergulhei nesse mundo. Aí eu tenho a seguinte imagem, Marcelo, assim, é como se as empresas tradicionais fossem de Marte, as empresas startups de Vênus, como se fossem dois planetas diferentes. Então, a gente tem que construir pontes entre isso. Então, eu acho assim, quem está numa empresa já estabelecida tem que buscar nas startups fontes de inspiração. E startup não é só coisa de jovem, não, porque eu vou lhe dar um dado aqui, dessas 22 investidas que eu estou participando, a maioria dos fundadores dessas investidas não é jovenzinho de 18, 20 anos, não. Tem muita gente quarentão aí. Que legal. Os fundadores de startups, muita gente. Então, é buscar, sim, gente que está com pensamento diferente. O mundo das startups é um, o da inovação é outro. Agora, uma recomendação que eu sempre dou é o seguinte: a inovação tem que ser uma inovação responsável. Porque eu vejo muita empresa entrar numa coisa de inovação que acaba virando devaneio. Quer dizer, sai gastando dinheiro à toa, investindo em coisas que não fazem muito sentido. Então, eu tenho 4 critérios para olhar a inovação. Primeiro critério é o seguinte: essa ideia aqui de inovadora que você está me trazendo vai aumentar a receita da minha empresa? Vai, legal. Então, uma boa ideia. Vamos aprimorar essa ideia. Não vai. Segundo critério, essa ideia que você está me trazendo vai me ajudar a reduzir meus custos? E a ter maior eficiência operacional? Então, passe. Vai ajudar a mitigar meus riscos? Eu tenho riscos. Eu tenho risco financeiro, risco político, risco ambiental, risco comercial. Tem alguma coisa que você está me trazendo que vai ajudar a mitigar meu risco? Vai, legal. Não, parceiro. Vai ajudar a acelerar meu retorno no investimento? Então, assim, são 4 perguntas-chave para mim para a inovação. Então, eu sou assim, eu gosto da coisa da inovação, tenho investido em muitas coisas, tenho feito projetos de inovação em empresa, criei 3 Innovation Hubs recentemente. Um para a Usiminas, não é pouca coisa, uma empresa forte na área do aço. O aço é uma coisa que se move muito lentamente. Criamos um hub de inovação chamado Solutions Valley, lá na Usiminas. Criei um na Solvinha Ambiental chamado Smart Environmental Solutions. Criei um numa empresa de construção e infraestrutura aqui, chamado CAPT. Criei 3 hubs de inovação. Então, eu trabalho com inovação. Eu procuro, eu próprio, me reinventar sempre que eu posso. Agora, ao mesmo tempo que eu tenho uma cabeça inovadora, eu tenho uma cabeça conservadora. Mas esse conservadorismo é uma responsabilidade, entendeu? Inovação. Que valor que essa inovação vai trazer, né? Porque tem que ser, o que você falou, ela tem que gerar valor, ela tem que atender. Tem que gerar valor. Se não trouxer valor na forma de receita, custo, limite, risco, né? Não faz sentido, é uma ideia. Devaneio. É só criatividade, devaneio, e aí nós somos um país de criativos, nós temos que ser um país de inovador, temos que transformar em valor as coisas, temos que ter inovação. Então, eu tenho uma cabeça de inovação, adoro inovação, participo de coisa de inovação, tenho ajudado a empresa a criar coisa de inovação, mas o outro lado do César Souza, o outro lado da minha moeda, o outro lado da minha coisa, é assim, ao mesmo tempo, eu sou conservador. Eu sou feliz assim. Eu procuro administrar aquele equilíbrio termodinâmico, entendeu? Entre uma coisa que quer uma coisa nova e, ao mesmo tempo, uma coisa que não quer fazer uma coisa que vai dar zebra. Não é medo de errar, não, porque a gente tem que errar. Já errei muito. E muitas vezes já investi também dinheiro em coisas erradas, que não dão certo. Isso aí é natural. Não é medo de errar, mas é se precaver um pouco para buscar a essência da inovação. Para que realmente aquela coisa venha fazer uma diferença. Que é o valor novo, né? Eu acho que a gente poderia até traduzir isso, que valor novo você está gerando, né? Exatamente. Né? Como um significado para a inovação, né? Essa inovação, ela gera um valor novo, então
de fato, é uma inovação que vai agregar aos sonhos aqui da empresa. Agora, Mas, César, que bacana. Quando eu encontro alguma coisa assim que vai gerar valor, que eu digo, pô, isso aqui vai aumentar a receita, vai diminuir, vai fazer, aí eu vou de cabeça, 180 por hora, piso no acelerador, eu vou ali, é como aquele carro do BYD que eu vi lá, BYD, né, que eu vi lá, BYD. Chega de 0 a 100 quilômetros em menos de 5 segundos, não é isso? Não, é menos de 4, pô. Menos de 4, então eu vou, assim, eu peso no acelerador, vou forte, quando eu sinto o cheiro de que aquele negócio tem uma inovação ali. Agora, eu sou muito crítico para não embarcar em tudo que é ideia, porque senão você acaba dispersando e se perdendo. Verdade. Bom, César, que bate-papo assim, motivador, legal, né? Nutritivo, né? Eu acho que essa é um tipo de conversa nutritiva, tá? Eu te agradeço muito a sua atenção aí, assim, a gente está com o tempo estourado já, mas assim, dá para a gente ficar conversando aqui o dia todo, pá. Que coisa legal. Tá? Não, eu quero expressar minha gratidão também a você, esse bate-papo foi muito proveitoso para mim, como sempre, né? Eu estou aprendendo, você fez 3 ou 4 colocações aí que eu já anotei aqui, que são bem interessantes para continuar refletindo, nós somos eternos aprendizes. Com o Grupo Águia Branca, eu tenho tido uma experiência que tem me deixado muito feliz, não é? Eu gosto muito dessa empresa, além do trabalho profissional e tudo, mas tem uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui para quem estiver nos assistindo, que é o seguinte: esta empresa está trabalhando num tema que é um dos grandes desafios do ser humano hoje, do mundo hoje, que é o tema da mobilidade. Essa empresa não apenas vende automóveis, ela não apenas transporta passageiros, ela não apenas dá soluções logísticas, ela está num negócio chamado mobilidade. Mobilidade é um dos grandes desafios hoje do mundo. Através da mobilidade, você tem uma coisa assim, a moeda mais importante, uma das moedas mais importantes hoje da vida é o tempo. Né? Então, com uma boa solução de mobilidade, você ganha tempo. Outra coisa importante na vida hoje é a segurança. Com boas soluções de mobilidade, você faz transporte de pessoas em segurança. Né? Uma terceira é escassez de recursos. Você tem que ser sempre eficiente operacionalmente. Com boas soluções de mobilidade, você consegue trazer economias, quer seja numa viagem que você faça, quer seja num transporte de uma carga que você faça, quer seja no automóvel que você vai comprar e que você vai utilizar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: uma das coisas que me encantam do Grupo Águia Branca é que o Grupo Águia Branca está num negócio que é um dos grandes desafios que o ser humano tem na vida de hoje, que é a mobilidade, que aflige a todos. E, no que eu falei, em termos de velocidade é economizar tempo, em termos de segurança é economizar vidas, e em termos de eficiência operacional, de economizar custos e recursos, etc. E tal. Também eu vejo mobilidade esse é um negócio assim que é motivador para todos, até os jovens que estiverem assistindo aí. Quem estiver no Grupo Águia Branca, for jovem, vocês estão trabalhando num negócio que deve dar um orgulho. O negócio de mobilidade não é qualquer coisa. Vocês têm um propósito aí que já é fundamental. Tem um grau de empreendedorismo fantástico que o grupo tem. Que eu acho que isso aqui é notável, está em vários negócios ao mesmo tempo. Inovação responsável que vocês fazem, eu acho que é muito interessante. Uma governança salutar. Ele está na 3ª geração, já plantando sementes para a 4ª geração. Uma coisa estável. Tem um grau de respeito muito grande que as pessoas têm pelo um grau de educação e elegância muito grande que toda a família, né? Que a família que tem os diferentes ramos da família, mas que estão no comando do negócio, tem um grau de respeito e de educação muito forte pelas pessoas, e de governança e de elegância, vamos dizer assim. Então, eu trabalho, mas eu digo isso, Marcelo, pelo seguinte: aí é o privilégio de quem trabalha com dezenas de empresas, né, em vários lugares. É um grupo bastante diferenciado. Eu acho que, como um grupo de familiar, a gestão familiar de um negócio muito bem sucedido, eu acho que o Grupo Águia Branca é um benchmark muito grande no Brasil inteiro e em vários lugares do mundo. Então, obrigado. Você está de parabéns por participar lá, por ser membro importante desse ecossistema do Grupo Águia Branca. Todos os membros lá da família, todos os grandes, os líderes dos diferentes tipos de negócio. E eu estou falando isso mais assim para valorizar aos jovens que estão entrando no Grupo Águia Branca ou aqueles que desejam entrar no Grupo Águia Branca, entendeu? Eu acho que ali você tem um diferencial enorme. Não, e um reconhecimento desse vindo seu, né? Assim, isso carimba muito mais algumas percepções que a gente tem, né? Porque você passamos esses minutos aqui, você contando um pouco da sua trajetória vencedora, de muito valor, né? De onde a gente percebe o valor.
E você vem dar essa chancela, né, nesse trabalho que esse grupo tem feito, nesse legado que ele tem construído ao longo desses 76 anos. É muito bom saber que a gente está na linha, estamos em cima da bola, estamos no jogo e contribuindo com a sociedade. Contribuindo de forma importantíssima com um dos grandes desafios do mundo e com a sociedade. Eu acho que eu realmente sinto muito orgulho e prazer e alegria de contribuir com o grupo, e acho que deve ser motivo de orgulho para qualquer jovem que queira fazer uma bela carreira numa empresa aqui no Brasil. Eu acho que nós temos aí um belo case, um belo benchmark. Não, obrigado, César. César, tem um último ponto que eu esqueci de comentar, rapaz. Uma dica de um livro, né, que eu sempre peço uma dica de um livro para o pessoal que está aqui conosco, né, para nos motivar, para trazer uma ideia nova. Né, você que tem seus livros, é claro que já estão indicados aqui, pode indicar um próprio seu, que é tão bom você ter esse orgulho de indicar um autoral. Mas o que você indicaria? Eu vou indicar um livro diferente. O livro chama-se Factfulness. Factfulness. Veja só, um nome complicado, não traduzir isso aí. Factfulness, que é assim, tomar decisões baseadas em fatos, em análises. Tomar decisões baseadas em fatos. Por que eu digo que esse livro, no momento, é importante? Nós vivemos numa época de fake news para tudo que é lado. Nós vivemos num momento em que tem empresas que eu estou vendo tomando decisões com base em chutes que algumas pessoas dão, em percepções que não são comprováveis com fatos. Esse livro, Factfulness, significa como tomar decisões baseado em dados e informações. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, nossa empresa tem que ser data-driven. Completamente baseado em fatos, né? Factfulness. Respeitando a intuição, respeitando o sonho. Sempre. Mas um sonho que não é baseado em fatos vira pesadelo. Exato. Então, veja bem, o que é que eu estou colocando aqui? Da mesma forma que eu disse, eu sou inovador, mas ao mesmo tempo sou conservador. Ao mesmo tempo que eu faço o lado humano da estratégia, que é o lado do sonho, ao mesmo tempo, o sonho tem que ser baseado em fatos e dados, informações. O sonho, saco vazio, não fica em pé. Entende, Marcelo? Exatamente. Muito tempo. Então, o sonho não pode ser um sonho porque, eu sonhei, eu acho, a astrologia é uma desgraça. Não é astrologia. Então, para mim, assim, o que complementa o meu livro dos sonhos é esse livro, Factfulness, que é tomar decisões baseadas em fatos. Nada melhor do que um sonho embasado em dados da realidade. Aí é sucesso garantido. Não. César, muito obrigado por esse bate-papo, né? Assim, pela essa generosidade sua de se abrir esse espaço na sua agenda e compartilhar conosco tantos pensamentos, assim, de fato, estratégicos, baseados no ser humano, né, que vai nos motivar, nos nutrir aí nesse dia a dia nosso, aí, nessa construção do nosso legado. Te agradecer, né, pelo trabalho que você tem feito com o grupo, com as pessoas que estão perto da gente, que vem trazendo essa nossa novo pensamento aí, tem sido bastante nutritivo também. Tá, e assim, obrigado mesmo, muito obrigado. Gratidão também, Marcelo, eu também que agradeço muito a oportunidade, um abraço para todos. Obrigado. Sucesso. É isso, pessoal, então esse é o nosso podcast dessa semana, agradeço a vocês aí pela audição, né, e tá aqui conosco nesse super bate-papo dessa semana, né, e semana que vem temos mais. Até lá, pessoal, um abraço.